Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia causada pela Covid-19. E com isso, foi estabelecida a principal ação de distanciamento, o isolamento social por diversos países. Embora com toda a segurança e métodos utilizados para retardar a propagação da doença, muitos foram afetados pelo vírus de alguma forma, sendo assim o fechamento de comércios, de estabelecimentos e inclusive as escolas. Com os portões fechados, alunos e professores fora de suas salas de aula foram sentindo ao longo dos meses o verdadeiro impacto que a pandemia ia causando em suas vidas. Por um lado, professores sofrendo para se adaptarem e encontrarem formas para lidar diante dessa situação inesperada, e por outro, alunos e seus pais lutando para sobreviverem no ensino à distância. O ensino público hoje ele é muito diverso, então não dá pra gente generalizar. Sabe, falar que o ensino, a escola pública, de uma forma geral, é ruim e o ensino da escola particular, da escola privada, de uma forma geral, é bom. Não, porque isso não é uma verdade. Por exemplo, tem alunos que eles são muito interessados, estão muito interessados desde sempre em aprender, mas os pais não têm a mínima condição de comprar os materiais adequados, sabe? Comprar um notebook, comprar um celular. Ter uma internet boa, de fato, E, por outro lado, você também tem colegas, alunos, que têm, sim, o acesso, a tudo isso, mas que não tem o mínimo de interesse. Então, é compreensível até o porquê de alguns alunos não verem mais sentido em continuar na escola. Ninha, você lembra de quando você ia pra escola? Sim. Do que você gostava? Eu gostava mais dos meus amigos, meus professores. E do que você tem mais saudade? Meus amigos. E o que você acha das aulas virtuais? Eu gosto, mas mais ou menos porque eu gosto mais da presencial, que dá pra entender melhor. Então você acha que nas virtuais você aprende menos? Sim. E o que você prefere, as aulas presenciais ou as aulas remotas? As presenciais. Como foi para você se adaptar ao novo método de ensino à distância? A princípio foi muito complicado mesmo, porque foi como uma bomba, chegou assim de imediato e tínhamos que nos aperfeiçoar naquilo ali para fazer bem feito. Então, como eu não tinha tantas habilidades, com as tecnologias, passei por muitos momentos difíceis, até me adaptar para poder preparar minhas aulas, passar com total segurança. Foi um período difícil. Fala sobre limitações tecnológicas. Bom, qual é o maior desafio do EAD na atualidade? É impossível responder qual é o maior desafio do EAD na atualidade com apenas um fator. A verdade é que, embora esteja evoluindo de forma impressionante, o EAD enfrenta alguns obstáculos situacionais. Se falamos em EAD no Brasil e em outros países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, podemos acrescentar ainda variáveis de cunho socioeconômico. Primeiro fator: falta de acesso às novas tecnologias. Embora os números revelem que um índice altíssimo de acesso à internet, quase 75% de acordo com o último TIC, ainda há regiões do país sem nenhum tipo de acesso à tecnologia base para frequentar aulas online. Segundo fator: pouca ou nenhuma aptidão com os processos envolvidos no EAD.
Entender qual é o maior desafio do IAD na atualidade também passa pela compreensão do conceito de literacia digital. Muito além de conhecer os comandos básicos para acessar a internet, a literacia digital defende a capacidade de realizar trocas efetivas com o meio no contexto educacional e significa absorver conhecimento e transmiti-lo também. Bom, o terceiro e último, preconceito com a modalidade. Embora o esforço coletivo das instituições de ensino e empresas de cursos online tenham contribuído bastante para quebrar o estigma, ainda é preciso falar sobre preconceito na EAD. Por ser uma metodologia de ensino pautada na autonomia e na flexibilidade de educação à distância, é comumente vista como uma fórmula ineficaz de transmitir conhecimento. Outra coisa ruim, outro ponto negativo das aulas online são esses barulhos chatos que aparecem de fundo. Eu sei que fica muito ruim pro professor também, porque eles têm que ficar com o microfone ligado, né, o tempo todo. Mas para nós alunos também fica chato, porque tira a nossa concentração, a gente tá tentando entender alguma coisa que o professor tá falando ali, e o barulho que aparece na rua, de carro passando, cachorro latindo, mulheres conversando na porta da sua casa, atrapalha, sabe? E é ruim, por exemplo, eu tenho que apresentar algum trabalho e na hora exata que eu tenho que ligar o microfone, parece que o mundo todo resolve parar na porta da minha casa para fazer barulho. Nossa, é muito ruim passar por essa situação. E os pontos positivos da aula online. Particularmente o EAD ele é bem mais flexível a questão de horários, principalmente aquelas pessoas que trabalham e que não têm horário fixo para participar da aula, como era na aula presencial. Sem falar que o EAD ele possui várias plataformas digitais onde professores e alunos podem pesquisar aí a fundo em conteúdos. Sem falar que o EAD ele é uma forma de segurança ao tempo que estamos vivendo, né, essa pandemia, ele é uma forma de segurança onde você aprende sem sair de casa. E a próxima pauta é a questão da limitação da conexão. É um problema geral que está tendo, que enquanto alguns não têm conexão com a internet, outros já têm uma conexão, mas sofrem muito com a queda da internet. Aqui em casa, por exemplo, trocamos a internet, fizemos de tudo para dar uma melhora, mas a gente não percebe a diferença porque sempre tem a queda da internet. Eu não sei se é o fato de vários aparelhos celulares estarem sendo utilizados de uma vez só em uma rede. Não sei o que acontece para ter essa queda na conexão, mas é uma dificuldade que a maioria dos alunos, ou todos, passam na questão da aula online. Oi, eu sou Francisco, pai do aluno Pedro Luca, do 9º ano Y do Colégio Santa Eufrásia. Bom, pai, agora eu vou te fazer umas perguntas referente ao nosso trabalho. Bom, a primeira pergunta: quando você acha que estará à vontade com seu filho retorno da escola? Eu creio que é assim que estiver todo mundo 100% vacinado. Para nossa segurança, eu acho melhor dessa forma. Segunda pergunta: o quanto você está preocupado com a saúde física e emocional do seu filho? A gente se preocupa muito porque nós vamos para 2 anos que praticamente a gente está vivendo em isolamento, então a respeito de atividade física mesmo, praticamente não tem feito nada. E essa questão mesmo do próprio estudo, que não pode ir à escola. Mas eu creio que a gente já está numa fase já finalizando disso aí. Hoje a gente já pode até ir em alguns lugares, evitando algumas aglomerações e tomando os devidos cuidados. Última e terceira pergunta: você está confiante de que seu filho fará um progresso acadêmico adequado através da educação à distância? Eu acho que isso depende muito do interesse do aluno, porque hoje a única alternativa que nós temos é o ensino à distância, já que não pode ter o presencial. Então eu acho que o aluno tem que prestar bem atenção nessa questão das aulas online, das atividades e do interesse do aluno. Isso aí é que é o mais importante. Muito obrigado por sua participação no nosso vídeo. Ok, obrigado a vocês. Como foi para você se adaptar ao novo método de ensino à distância?
Para mim, que sou educadora da creche municipal Professora Joana Daroba, foi muito difícil. Então a gente não estava acostumada, né? Então para mim e para muitas colegas. Então inicialmente a gente ficou com medo, né, da câmera. Depois nos juntamos com as colegas, uma perguntava para a outra como que a gente poderia gravar, como que eu poderia instigar com os alunos, para eles trazerem um retorno do que eles estavam aprendendo em casa. Então, algumas vezes nós desistimos, aí continuamos insistindo para que isso ocorresse, né? Então, passou-se lá o ano passado e esse ano a gente já tem um pouquinho mais de prática nesse sentido. E aí já começamos a instigar mais, a buscar mais, a dar o retorno para os alunos, pedir aos pais para trazerem também da casa, gravarem os vídeos. Então, nos familiarizamos mais com a câmera, né? Então, hoje a gente se sente um pouquinho mais à vontade. Mas, assim, no início foi muito ruim, né? Muito difícil. E agora a gente tem um pouquinho mais de prática e estamos mais um pouquinho tranquilos em relação a isso. Ok, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades que nós, professores no geral, encontramos, né, para nos adaptar a esse novo normal. Então, são inúmeras as dificuldades, eu vou elencar algumas, né? O que mais afetou, eu falo por mim, foi o afastamento, o contato físico e social com nossos educandos, a dificuldade na conexão, a nossa familiaridade em a dominar as ferramentas, que para todos nós foi uma coisa assim muito nova, tá? O medo, o afastamento social e também criar ferramentas e metodologia para atrair a atenção dos nossos educandos. E também a dificuldade dos pais, né, de não poder atender seus filhos, ter dificuldade, não ter internet, medo, principalmente medo do novo, certo? E, enfim, né, o afastamento social nos deixou, assim, totalmente depressivos, ansiosos, medo de não dar conta, de não atender. E o que mais, assim, me deixou, assim, preocupada eram as queixas dos pais de achar que os filhos não iriam aprender. Mas nós, professores, com nossos esforços, né, com a ajuda e respaldo da coordenação, que, graças a Deus, eu tenho uma coordenação, assim, muito boa, que nos acolhe, que nos ensina, que nos dá respaldo, para que a gente possa ensinar com amor e com competência e dedicação. Olá pessoal, passando aqui para lembrar que a pandemia ainda não acabou e que vacinas salvam vidas. Verifique se você já não se encontra na faixa etária de tomar a primeira dose da vacina e lembre-se, continue usando máscaras. Tchau, tchau.